Vamos. Aumente a voz, vai. Só tenho você, palavra divina. Mais forte, vai. Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você. Deus, palavra divina eterna. E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Uma coisa. Vou pedir, E deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. uma coisa vou pedir. E deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito. Vamos, mais uma vez. Vem fazer bem forte, vamos agora. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva a terra. Vamos. A terra chama. Mais uma vez. Queremos ver o céu descer. E a terra chama. A terra chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Quero ver essa igreja. Vem fazer, vai na palma, vai. Vem fazer, vai. E vem fazer que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. E vem fazer. Uau, vamos! E a terra? A terra clama. A terra chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. E o que é que os anjos? E o que é? Que os anjos vêm E nos fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm nos fazem cantação? E o que é que os anjos vêm que nos fazem se prostrar? E o que é que os anjos vêm nos fazem cantação? Bom dia, igreja. Bom dia. Deus abençoe a sua vida. Para mim é uma honra enorme poder estar aqui. Na quarta-feira eu falava que eu os vi nascer, eu os vi sendo gerados. Eu vi o pastor Léo, o pastor Agilai e a equipe que aqui estavam com eles nas dores de parto. Conheço o pastor Léo e Agilai desde New Jersey, ainda lá em 2014, final de 2014, quando nos conhecemos, início de 2015 pessoalmente. E de lá para cá uma conexão imediata e que eu entendo ser uma aliança por um propósito ainda maior de Deus. Coisas que Deus já está fazendo, já fez e certamente fará ainda maiores. E para mim é um privilégio enorme poder estar aqui nessa igreja e vê-la tão cheia
e não apenas numerosa, mas de gente cheia do Espírito Santo. Então, para mim é uma alegria. Eu quero agradecer e honrar a vida da pastora Gilai, especialmente porque Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que o homem casado, ele deve preocupar-se em agradar a sua mulher, e ele está dividido. Então a gente, quando casa, a gente nunca consegue entregar o 100%. A gente entrega 50%, 40%, 30%, mas existem alguns casos que a mulher é tão generosa que ela entrega da sua parte, ela doa da sua parte, para que homens como o Léo possam entregar, se não 100 perto disso. Então muitas vezes é você que na sua generosidade doa para o Léo poder estar trabalhando aqui e aonde o Senhor está plantando igrejas Lifehouse. Então que Deus te abençoe, viu? Parabéns, uma salva de palmas à pastora de vocês. Ser mulher de pastor nem sempre é fácil. Essa casa, eu não disse aqui na quarta-feira, mas eu observei muito. Como tem gente talentosa, capacitada, gente preparada, gente que foi forjada por Deus nesta casa, no corpo ministerial, pastoral desta casa. E eu creio absolutamente que o Senhor, ele não ajunta pessoas aleatoriamente, ele une propósitos. E é nítido, talvez vocês dentro, nos desafios do dia a dia, às vezes não percebem, mas para quem chega e observa, é nítido que o Senhor está não qualificando vocês, mas unindo vocês numa mesma visão, para que então venha as multidões, as nações dessa terra. Então a gente olha para todo lado, a gente vê gente talentosíssima. Muito obrigado pela honra que me deram de ouvir a canção que nós lançamos agora na sexta-feira. Faz parte de um álbum com 9 canções que nós vamos lançando as canções, e a primeira foi Geração Eleita, agora na sexta-feira, faz parte do Ministério do Louvor da nossa igreja. E vocês já cantando aqui, tocando. Tem bandas lá na igreja que ainda não tiraram a canção muito bem, mas vocês já fizeram de forma maravilhosa. Pastor Celinho, que honra te conhecer, né? Desde os tempos do Fat Family, eu carrego uma frustração de não aprender, não ter aprendido a fazer. Mas agora eu entendi. Enfim, vou treinar no espelho. Deus abençoe. Pastora Amara, tive a honra de estar na sua casa nessa semana, conhecê-la, ver a sua luta, a sua guerra. Talvez algumas pessoas não saibam, mas eu sei que você luta para estar aqui. E se o reino de Deus é conquistado à força e os que usam de força se apoderam dele, que ele seja seu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Décio, pastora Dalva, fizeram um trabalho bem feito, né? Com o Léo, com o Leandro, com a Letícia, com a família que vocês têm. Pastor Alexandre, sua esposa, eu ainda não sei o seu nome, não tive. Ana, um homem com uma história, né, um legado já, e tantas coisas construídas no reino de Deus, desde lá do Brasil, muita experiência. Então é um talento grandioso aqui servindo a casa. Correia e a Jaque, eu não conheço anfitriões melhor. Eles são uma joia. Desde a primeira vez que eu vim aqui nos Estados Unidos, na Lifehouse, lá ainda em New Jersey, me receberam com muito carinho, e dessa vez de novo, a Jaque com a sua mão tão habilidosa para, né, a gastronomia culinária, e o Correia, aquele cara que te pega pela mão e te leva para passear, para conhecer a cidade. Eles estão me vendendo uma casa que, pela fé, assim, tem que ter muita fé. No meu caso é uma fé louca, mas quem sabe um dia, né? Então conheci muito mais de Orlando. Eu já tinha vindo aqui nos parques e tal, mas conheci um pouco da cidade, né, do cotidiano da cidade. Pastor Batalha, pastora Raquel, estaremos juntos, né, em Israel, se Deus quiser. Se você ainda não se decidiu ou tem a possibilidade de ir, não perca essa oportunidade, que vai ser muito lindo. Vocês, graças a Deus, têm a facilidade e a força da moeda, né? No dólar a oportunidade é melhor. Lá no Brasil nós estamos 5 vezes para trás, mas tem gente fazendo um esforço tão grande para ir, porque vale a pena. Vale muito a pena conhecer a palavra. O meu pai costumava dizer que quando você vai a Israel, você passa a ler a Bíblia em 3D. Porque você começa a ter um conhecimento geográfico que é muito importante. A Bíblia é muita geografia.
Então, muito do que você lê tem a ver com o contexto geográfico, territorial, e quando você começa a ler a palavra, então ela se abre em 3D e você tem uma amplitude melhor do conhecimento, além de estar no lugar onde Jesus pisou e conhecer um pouco mais sobre a realidade daquele lugar, e eu tenho certeza que todos nós somos edificados quando lá estamos. Alguns já conheço também, o Ricardo aqui, né? Teve lá em Itajaí, teve na minha casa, esteve na igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra. Você que tem Bíblia, eu quero continuar a pregação, e eu digo continuar porque eu quero ir a partir do texto que o pastor Alexandre aqui leu, 2 Coríntios capítulo 9, o verso 10 e 11, e eu quero falar sobre riquezas superiores, riquezas maiores. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 e 11, eu uso a versão NVI, se você puder me ajudar aqui no telão, facilita a compreensão. Diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, o teu amor e a tua santa, poderosa, viva e eficaz palavra. Senhor, para mim é uma honra poder estar aqui nesta plataforma, onde grandes homens proclamam o teu reino, a tua palavra, o teu evangelho, e eu te peço, Senhor, que uma porção nos seja dada, revelada aos nossos corações, e que esta porção, que é a semente poderosa da tua palavra, encontre nos nossos corações um lugar fértil para multiplicação e frutificação, que dê em glória ao teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Abri um parênteses aqui. Eu vou ministrar a palavra para você agora. Eu iria falar isso na minha despedida, no domingo que vem, mas eu quero falar agora, porque é importante, eu creio que é importante dizer isso agora. Eu vou pregar para você aqui, e você sabe, você tem a graça de Deus de ter grandes pregadores da palavra, homens com um conhecimento profundo da palavra. Então, aquilo que eu vou pregar aqui para você, pastor Alexandre, pastor Léo, tem total capacidade de lhes ensinar. Então eu não estou aqui para trazer algo que você não teria capacidade de aprender dos seus líderes aqui. A minha missão aqui é outra. Eu estou pregando porque, já que a gente está aqui, então quem prega a palavra não consegue se calar. Mas a minha missão para estar aqui em Orlando, ela tem um outro propósito, bem definido, eu entendo isto. A minha missão aqui é ser uma espécie de Onesíforo na vida do pastor Léo. Que lá, a Timóteo, Paulo escreveu dizendo que Onesíforo era o homem que veio para lhe trazer ânimo. Onesíforo significa aquele que traz proveito. E o ânimo que Paulo estava falando a Timóteo ali, que ele necessitava e que Onesíforo trazia a ele, é literalmente, a tradução da palavra do grego é literalmente resfriar. Restabelecer um resfriamento depois do calor intenso. E eu sei que eu tenho mais ou menos essa missão na vida do pastor de vocês. Eu sou o cara que pega no pé dele dizendo: cara, resfria, relaxa, descansa, tira férias. Ele não quer, porque ele é faca nos dentes, teimoso, mas é uma responsabilidade que eu tenho. Então, quando ele diz que eu venho para trazer esse resfriamento, usando a palavra, essa é a minha missão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja tem uma responsabilidade nisto. A igreja tem uma responsabilidade quando ela ora pelos seus pastores, quando ela intercede pelos seus pastores, quando ela, na sua necessidade, prontamente conta com seus pastores, mas na sua abundância também abençoa os seus pastores. Então, eu digo isso agora porque eu estou pregando a palavra aqui, a igreja está linda, está cheia, está lotada. Mas eu sei, porque eu sou pastor de igreja também, que as pessoas gostam de ouvir o pastor pregar. Então,
Sabe quando é que a gente fica às vezes entristecidos? Quando a gente precisa dar uma descansada da plataforma, e não significa que a gente não trabalhou muito durante a semana e a igreja não vem porque não é o pastor da casa que está pregando. Às vezes a gente cria um ambiente de idolatria pastoral, e isto é fogo que nos queima, que nos consome. Não é o fogo do Espírito, é um fogo que nos consome, porque nós sabemos que nós servimos a um supremo bispo e pastor das nossas almas, o Senhor da igreja. E quando a imagem do Senhor da igreja começa a ser substituída pela imagem do co-pastor da igreja, que é o homem, nós começamos a tomar um lugar que não nos pertence, e isto nos faz mal. Então, ame os seus pastores, sirva esta casa, abençoe esta casa, mas tenha esta certeza, esta convicção no teu coração: muda-se o mensageiro, mas a mensagem não muda. Maior do que o mensageiro sempre será a mensagem. Então, seja lá quem for, você pode ter certeza que o pastor Léo tem muito zelo por esse lugar, porque ele sabe que daqui pode ser proclamada uma palavra de vida, de transformação. Então, com certeza, ele sempre escolherá, mas às vezes não estará aqui, mas que a igreja continue, até porque ele tem uma missão apostólica. E a missão apostólica é essa mesmo, de você estar em muitos lugares, ir para muitos lugares, e você ser muito semelhante ao que Cristo foi, ao que Paulo foi, que é o de percorrer. Você está no lugar, depois você vai, depois você volta e você vai. Mas nesta ida, se cada vez que o pastor precisa ir, quando ele volta, ele precisa consertar, tem alguma coisa errada. A igreja não está se firmando em Cristo. A igreja está se firmando no homem. Então a alegria do pastor, a minha alegria, eu não vejo a hora de terminar aqui a mensagem, porque nós estamos tendo culto agora lá pela manhã. Lá já acabou, que nós estamos 2 horas na frente, mas teremos à noite. Você sabe qual vai ser a minha alegria? Olhar os stories, os vídeos, e ver que a igreja estava lá, apesar da minha ausência, celebrando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor. Esta será a minha alegria, porque eu entendo que na minha ausência ela não leva consigo a presença de Jesus. Jesus estará lá, o Espírito Santo estará lá. E se a gente entende isso, a gente se fortalece no Senhor. Até para honrar o homem, não é possível sem antes honrar o Senhor. Uma igreja que honra a sua liderança só honra depois que honra primeiramente o seu Senhor. E a gente honra o Senhor com a nossa dedicação, com a nossa permanência, com a nossa função bem estabelecida no corpo de Cristo. Eu não sei qual é a sua. Talvez você ache que nem tem uma, mas você tem, pode ter certeza. Todos são úteis no reino de Deus. Então a sua presença aqui é celebrada em nome de Jesus. Com o pastor Léo aqui ou não, a sua presença é celebrada, porque aquele que não falta o culto, ele vem para receber o nosso louvor, e quando ele nos vê, ele se alegra. O nosso Senhor. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Eu acabei de ler um texto que é parte, como o pastor Alexandre falou, de um tratado que nos ensina um pouco sobre, ou muito na verdade, sobre generosidade, sobre comprometimento, sobre relacionamento com Deus, com a igreja do Senhor e com aquilo que o Senhor está promovendo sobre a terra. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é poderoso para fazer apesar de nós, mas ele escolhe fazer conosco. Quando nós olhamos para a ação de Deus na humanidade sobre a terra, Deus poderia fazer de qualquer forma, ele poderia fazer sem depender de nós, mas ele escolhe fazer a partir de nós. E para que isso aconteça, ele nos ensina a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, a nossa fidelidade, a nossa lealdade. E Paulo, então, aos Coríntios, ele traz esse tratado, trazendo à igreja de Corinto esse entendimento sobre o que Deus estava promovendo naquele tempo, e que para nós também serve como valor, como princípio. No capítulo 8, ainda da 2ª carta, Paulo vai dizer que a igreja de Corinto se destacava muito. Você imagina uma igreja que não tinha necessidade nenhuma de dons. Você já parou para pensar nisso?
todos os dons que uma igreja precisava que aquela igreja precisava, o que uma igreja necessita para fluir naquilo que é o reino de Deus, que não consiste em palavras, mas em poder, a igreja de Corinto tinha. Era uma igreja que, se entrasse pelas suas portas alguém com uma enfermidade grave, necessitando de um milagre, havia ali dom de Deus, e homens e mulheres de fé que, impondo as mãos, o milagre aconteceria. Era uma igreja dotada de uma capacidade maior ainda do que milagre, que é o dom de maravilhas. E maravilhas, eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas milagres é mais ou menos assim: você é cego e alguém lhe impõe as mãos e você passa a enxergar. Maravilhas é você não ter um olho e alguém lhe impor as mãos e nasce um olho e você enxerga perfeitamente. Essa igreja tinha esse dom poderoso. Era uma igreja que não era perfeita. Era uma igreja que Paulo precisou repreender, disciplinar, porque nela aconteceram algumas coisas graves, de iniquidades, de pecados, e a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor nos ama, o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de bondade, mas o Senhor também nos ensina, a mesma graça que nos salva, como Paulo disse a Tito, é a graça que nos ensina, que é professora, porque a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar também, paixões, impiedades, pecados, e a viver nesta era presente de forma digna ao Senhor, para glorificar a Deus com a vida que Ele nos deu. E Paulo então ele repreende, mas ele diz no capítulo 8 que essa igreja, que precisava de disciplina também, como todos nós, se destacava na fé, por exemplo. Aquilo que Jesus falou, que um pequeno grão de mostarda nos leva a desfrutar de coisas, uma fé desse tamanho nos leva a desfrutar de coisas grandes. Fé é interessante que você não consegue comprar fé, não existe moeda, não existe nada material neste mundo que seja capaz de te dar condições de você comprar a fé, mas a fé é capaz de gerar qualquer coisa. Ele disse que que aquele povo se destacava no conhecimento, se destacava na palavra, se destacava na dedicação que uns tinham uns pelos outros, e se destacava também no amor que eles tinham pelos apóstolos, pelos pastores da casa. E aí Paulo diz assim no capítulo 8, já que vocês se destacam nisto tudo, na fé, no conhecimento, na palavra, na dedicação de uns pelos outros, no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Paulo está dizendo que quando nós somos doadores, generosos, investidores, partícipes das coisas do Senhor, o privilégio maior não é para a igreja, o privilégio maior é para quem faz, porque a maior felicidade em dar do que receber. Então quando o momento da oferta é promovido, por exemplo, só para citar uma das coisas que a gente pode fazer, o que diz a palavra? O que o pastor Alexandre acabou de nos ensinar? Sejam alegres, venham com celebração no coração. Por quê? Porque é um privilégio, a alegria nos fortalece. O Senhor ama quem dá com alegria, porque quem dá com alegria, quem entendeu que é uma oportunidade, que é um privilégio. Glória a Deus. E aí Paulo diz assim, eu não estou dando uma ordem, porque não é uma obrigatoriedade, mas eu quero apenas verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando a dedicação dos outros, porque tudo aquilo que eu acredito, eu me comprometo, tudo aquilo que é para mim uma verdade, eu me envolvo. Talvez seja por isso que você vai ler nos evangelhos que a prática de Jesus nas sinagogas, nos templos, era ficar do lado do gasofilácio ensinando. Por quê? Porque a minha oferta revela o meu coração. E eu não estou falando de uma questão quantitativa, eu estou dizendo sobre uma questão qualitativa. Por isso que a maior oferta da Bíblia não é a dos ricos, é a da pobre viúva. Onde Jesus disse, eles davam muito, mas davam do que lhes sobrava. Ela da sua pobreza deu o que possuía, ou seja, a qualidade do envolvimento, a qualidade da dedicação, a qualidade do coração que crê no que o Senhor está promovendo. Isto é o que agrada a Deus, e ninguém investe naquilo que não acredita. Por isso que Paulo diz, a razão pela qual eu digo porque vocês devem se dedicar ao privilégio de contribuir é para verificar a sinceridade do amor de vocês.
E aí ele vai ensinando, e lá no capítulo 9, então, ele começa a falar sobre as benesses, sobre a recompensa, sobre o Deus que não fica devendo nada para ninguém, sobre o Deus que nos abençoa para nós abençoarmos. Não se trata de nós abençoarmos para sermos abençoados, se trata de nós simplesmente agradecermos e dedicarmos uma homenagem, porque Ele nos abençoa para nós abençoarmos. Olha o texto que nós acabamos de ler: aquele que supre de semente é o que semeia. Isso quer dizer que o que eu dou não parte de mim, o que eu faço não parte de mim. Os dons que eu tenho, por exemplo, não servem para mim, os dons que eu tenho servem para a edificação da igreja. Aquele que supre a semente, aquele que supre a capacidade, aquele que supre a condição para aquele que faz. Foi o voto de Jacó, por exemplo. O que Jacó teve? Um sonho. E diante de um sonho, o que ele fez? Um voto com Deus. E qual foi o voto? Senhor, de tudo que tu me deres, de tudo que tu fizeres por mim, de tudo que tu realizares sobre a minha vida, certamente eu estarei comprometido contigo. Ele entendeu que é Deus quem supre, que é Deus quem faz, que é Deus quem realiza, que todo dom, toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nos abençoa diariamente, constantemente, em todo tempo. É Deus quem realiza sobre a nossa vida. Ele é aquele que supre, e aquele que supre jamais te deixará de mãos vazias. E é por isso que você não precisa temer o tempo passando, Ele te supre. É por isso que você não precisa temer a escassez, talvez, de uma condição emocional. Ele te suprirá de equilíbrio, Ele te suprirá de capacidade. Agora entenda, Ele supre de semente ao que semeia, Ele supre de semente ao que se compromete, Ele supre de semente aquele que não é poço, mas é mar. Ele supre de semente aquele que entendeu que não é mar morto, mas é mar da Galileia. E a diferença entre o mar morto e o mar da Galileia não é a fonte dos dois é a mesma. A diferença é que um só recebe, o outro recebe e doa. Quando você vai para Israel, e nós vamos aqui, tem gente aqui que vai conosco em nome de Jesus, você vai descobrir que quem abastece o mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago gigante, muito grande. Mas é água doce. E é água do Rio Jordão, que nasce lá no Monte Hermon. E estas águas vão descendo e formam o mar da Galileia, de muita vida, muitos peixes. É um lugar lindo. E estas mesmas águas, elas escoam, porque o mar da Galileia, ele doa estas águas, elas continuam descendo até o Mar Morto, e no Mar Morto, literalmente morre. Por quê? Porque só recebe, não tem saída. Isso faz toda a diferença. Supre de semente ao que semeia, e supre também de pão ao que come. E aqui muitas vezes é onde a gente se pega no medo, aonde a gente se pega na timidez, aonde a gente se acovarda, porque nós temos boas justificativas. Às vezes a nossa preocupação em relação ao nosso sustento, a nossa capacidade de manter aquilo que é essencial, mas a palavra está dizendo que o mesmo Deus que supre de semente também supre de pão. O mesmo Deus que supre daquilo que é importante para você crescer, para você prosperar, para você avançar, é aquele que também suprirá o que é necessário para você subsistir. E aqui na América especialmente, muitos vêm de lá para tentar uma nova vida, e às vezes caem no erro da avareza, que é o medo, porque não sabem o que será do dia de amanhã, não sabem o que pode acontecer ali na frente, ou temem em relação ao que pode acontecer, e vão se tornando muitas vezes enrijecidos, coração fechado. Se tem uma coisa que, inclusive é uma frase de um célebre americano, Benjamin Franklin, ele disse: time is money. Tempo é dinheiro, tempo é recurso. E tempo é o recurso mais valioso que alguém pode ter. E uma das maiores dificuldades da igreja não é financeira, é de pessoas que dedicam o seu tempo de qualidade à obra do Senhor. E na América,
Muitos focam na sua carreira, no seu trabalho, na sua necessidade de trabalho e de horas completadas para poder fazer recursos. E às vezes o tempo que lhe sobra é doado ao Senhor, quando na verdade o Senhor não é Deus de sobra, o Senhor é Deus de primícias. O teu tempo dedicado ao Senhor transformará a história sua e da sua família, porque Ele supre de pão. Pastor, lá em Gênesis está dizendo que o Senhor disse a Adão: do suor do teu rosto comerás o teu pão. E é verdade, está escrito lá. Mas não se esqueça que a história anda para frente. E na cruz do Calvário Jesus se fez maldito em nosso lugar. Lá em Gênesis, a história era aquela por causa da desobediência de Adão. Agora a promessa que nós carregamos é de Mateus 6, onde diz assim: por que vocês se preocupam quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir? Olhem para as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito valor maior do que as aves celestiais? Então não temam quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O mesmo Deus que supre de semente também supre do que é essencial. E aí vem a promessa. Quando nós entendemos isto, Ele multiplica a nossa sementeira, Ele multiplica a nossa semente, Ele multiplica a capacidade de nós reinvestirmos. Não é o pão que Ele multiplica, é a semente. Vamos dar outros nomes. Pão é custo de vida. Semente é capacidade de crescimento. Semente é a tua capacidade de investimento, por exemplo. Investimento no crescimento, investimento na cultura, investimento no conhecimento. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Olha o seminário que começa amanhã. Ah, não tenho tempo. Ah, esse recurso talvez seja complicado, difícil. Meu irmão, não vai faltar pão. Não vai faltar capacidade de crescimento. O Senhor vai te suprir de todas as áreas, em todas as áreas, te abençoar por todos os lados. Você vai crescer abundantemente. Perdão, estou aqui segurando. Você vai crescer abundantemente, porque Ele suprirá também a sua semente. Semente é a tua liberdade profissional, talvez você trabalhe em algum lugar aqui e você está muito bem aí, tudo bem, não tem problema nenhum você, dotado de habilidade de servir alguém, você servir com diligência, com um coração alegre, você servir com excelência, isso glorifica a Deus. Mas em nome de Jesus, não vai servir só para comer, você vai servir e o Senhor vai te abençoar, talvez com um aumento de salário. E esse aumento de salário não é pão para você aumentar o teu custo de vida, esse aumento de salário é para você reinvestir talvez em outros sonhos que você tem, que a sua família tem, e o Senhor é capaz de fazer isso nessa terra, sobre a sua vida. Essa terra não é a terra das oportunidades, é a terra das oportunidades, porque quem oportuniza é o Senhor. Capacidade, talvez uma grande ideia. Semente é ideia. Às vezes a gente está pedindo recursos financeiros para o Senhor, e o que o Senhor quer nos dar é uma grande ideia. Uma grande ideia muda completamente a história da tua família e das tuas gerações. Uma ideia. No dia 17 de março, 18 de março, vocês vão conhecer um empresário que é lá da minha igreja, que estará aqui em Orlando. Ele vai primeiro a Nova York e depois virá aqui em Orlando, estará com o pastor Léo, estará com vocês aqui. Esse homem teve uma ideia. Ele teve uma ideia de criar uma mola para abertura de portas e fechamento. A gente normalmente usa aqueles pistões, aqueles amortecedores na porta que fecha. Ele teve a ideia de fazer esta mola, patenteou no Brasil, verificou nos Estados Unidos, também não havia, ninguém teve a ideia, ele também patenteou, ele vem para ir a Nova York terminar essa parte burocrática. Uma simples mola. Está transformando a história da família dele, da vida dele, das gerações dele também serão transformadas. Uma ideia que o Senhor deu. Isso é semente.
Agora você vai conversar com ele, um homem totalmente voltado para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Vem aqui para os Estados Unidos no próximo mês para tratar dos assuntos profissionais e estabelecer a formalidade toda para começar a produção dessa mola aqui. Você vai ver, no dia que você vê essa mola, você vai lembrar do dia de hoje. Mas o maior interesse dele, para mim, ontem me ligou 2 vezes, porque ele quer ter um momento com o pastor Léo, com essa igreja que está aqui, porque as coisas do reino para ele são maiores do que as coisas da terra. Olha que coisa extraordinária. Deus quer fazer isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que daqui a pouco vocês vão precisar construir um lugar maior próprio. Eu creio que multidões serão alcançadas. Eu creio que essa cidade pode ser um lugar onde as nações da terra vêm por causa dos parques, mas sairão daqui cheias do Espírito Santo, e haverá uma igreja nessa cidade poderosa em dons, em capacidade de exercer o reino de Deus, e esta igreja, Lifehouse, faz parte desse processo. Como é que Deus vai fazer isto? Transformando a tua história, mudando a tua mentalidade, alcançando o teu coração. Agora, não existe multiplicação sem organização e propósito. Por isso o entendimento. Olha o que diz a palavra: vocês serão enriquecidos, suprirá de pão e de semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Qual é o propósito do Senhor? Em nos abençoar, fazer crescer os frutos da sua justiça, não da nossa que é de trapo, a dele. A justiça de Deus, esse é o propósito do Senhor. Do que adianta o Senhor nos fazer cabeça? Porque é uma promessa. Vos farei cabeça. Se as nossas ideias nos corrompem, corrompem aqueles que nos cercam. Do que adianta o Senhor nos dar capacidade, nos fazer cabeça e nós desencaminhar pessoas? Do que adianta o Senhor nos fazer mãos poderosas, porque nós carregamos uma palavra e uma promessa, que aonde nós tocarmos será abençoado, a nossa mão é poderosa para abençoar, mas do que adianta se nós não entendermos que nós estamos aqui também para estender as mãos, para abraçar, para acolher? Do que adianta nós termos pés velozes como o da corça? Do que adianta o Senhor nos fazer capazes de andar sobre os nossos pés, fundamentados em Cristo, mas na verdade nós somos desequilibrados emocionalmente ou desencaminhamos a outros? Então, a observação do Senhor e a vontade do Senhor é que Ele nos enriqueça, nos abençoe, faça tudo o que vai fazer sobre nós, mas o propósito dele é fazer crescer os frutos da sua justiça. Santificados para santificar, justificados para sermos justos, perdoados para sermos perdoadores, abençoados para sermos abençoadores, e fazer crescer os frutos da justiça do reino de Deus, que é dar a cada um o que lhe é devido, e que é cada um ser na sua essência, na sua totalidade, na sua plenitude que foi criado para ser. E aí vem a promessa final: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quando você compreende, quando eu compreendo que Deus tem um propósito sobre a minha vida, e este propósito me torna extremamente abençoado, mas a vontade do Senhor é uma medida calcada, sacudida e transbordante. Quando eu me torno alguém que o Senhor pode contar comigo, o meu tempo de honra ao Senhor, os meus dons para a glória do Senhor, aquilo que Ele faz em mim, sendo pulverizado, sendo transmitido, transbordando sobre pessoas, os frutos da justiça do Senhor começam a florescer, a acontecer. Então, se cumpre esse propósito, se cumpre essa promessa, vocês serão enriquecidos de todas as formas. E são essas as riquezas superiores. E eu gostaria de falar, para nós encerrarmos, da maior riqueza. Aquilo ali é o tempo, né, pastor? Ele bota tempo para mim, ele pega no meu pé. A maior riqueza que eu e você podemos ter não vem de fora, vem de dentro. E a maior riqueza que nós podemos ter não se compra com dinheiro, se recebe pela fé. E a maior riqueza que traz todas as outras coisas chama-se Espírito Santo de Deus.
Não existe nada mais valioso do que o Espírito Santo de Deus. Não existe nada mais importante, não existe algo que nós podemos desejar mais ou devemos desejar mais do que a presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não existe nada que se compare, não existe presente que se compare à presença. Não ame as bênçãos, ame o abençoador. Não seja um amante daquilo que o Senhor pode te dar, mas ame o Senhor que te deu todas as coisas. Contemple a criação, celebre as vitórias, viva e usufrua de tudo aquilo que o Senhor tem dado e entregue nas tuas mãos, nas minhas mãos, mas não abra mão do relacionamento e da glorificação àquele que cria todas as coisas. O Espírito Santo de Deus. Esta riqueza é superior a qualquer outra. A palavra fala que este que supre de semente é o que semeia, de pão é o que come, e multiplicará a semente. Semeia dentro de nós o seu fruto. O seu fruto, chamado de fruto do Espírito, lá em Gálatas 5 você vai ver. Um fruto com muitas características, uma delas é o amor. E do que adianta poder, influência, capacidade, recursos, prosperidade, uma nova nação, uma cidade na maior economia do mundo, sem amor? Paulo vai dizer aos coríntios que alguém muito rico sem amor é como um prato vazio. E um prato vazio, ele pode ser de porcelana, pode ter muito luxo, pode ser muito bem apresentável, pode ser caríssimo, mas se não tiver comida dentro, não cumpre o seu propósito, não serve para nada. Porque o propósito do prato, seja ele como for, simples ou sofisticado, é ter comida dentro, é alimentar. E do que adianta? Do que adianta condições, do que adianta conquistas sem alegria, que é uma característica do fruto do Espírito? Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que são muito abastadas, ricas de verdade, e que quando fazem grandes negócios se entristecem, não se alegram, porque no seu coração, na sua ideia vem o pensamento: quem é que vai me roubar, quem é que vai me dar a perna, quem é que vai querer se aproveitar, porque são cercados de aproveitadores, de gente encostada, de gente que não trabalha, de gente que não produz. Então quando consegue alguma coisa, tenta de todas as formas esconder, porque não consegue alegrar-se. Salomão disse isto. Tem gente que tem e não se alegra, às vezes riquezas acumuladas para a infelicidade de quem possui, porque quem dá alegria é o Espírito Santo de Deus. A alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto do Espírito, só o Senhor para nos alegrar. Então talvez você tenha mudado de nação, esteja aqui, esteja vivendo, esteja conquistando, mas se está faltando alegria, não significa que você tem que adquirir mais coisas, significa que você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você vai aprender o que é estar alegre em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo nada. Contentamento é um estado de espírito. Do que adianta poder econômico sem paciência? Tem gente que o que tem tira a paz, que é uma característica do fruto: sem paz, sem paciência. É o Espírito de Deus que faz isso. Do que adianta uma riqueza exterior sem amabilidade, que é uma característica? Do que adianta conquistarmos, crescermos, avançarmos, prosperidade, podermos ir no melhor restaurante dessa cidade, pedir o melhor prato dessa cidade, comer, pagar para nós e para quem esteja conosco, e destratar o garçom, e destratar aquele que está lá cuidando do carro, e não olhar pela causa do necessitado, quando Jesus disse: aquele que faz por esses faz por mim. Eu tive fome, eu tive frio, eu tive sede. Do que adianta não reconhecer a diferença entre eles e nós? Sabe o que é? Uma oportunidade que nós aproveitamos e talvez eles nem tiveram ainda. E a igreja tem essa responsabilidade de redenção àqueles que estão perdidos,
de redenção àqueles que estão em necessidade, de estendimento de mãos, acolhimento àqueles que passam por severas tribulações na sua vida. Jesus Cristo foi quem falou: naquele dia será colocado do lado dele, à direita dele, os benditos do seu Pai, que perguntarão: quando é que nós fizemos por ti? Quando fizeram a um dos meus menores, a mim fizeram. Agora essa igreja precisa de recurso para fazer isso. Essa igreja precisa de capacidade para fazer isso. Jesus disse assim, Mateus 6, não se preocupem quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, porque o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. O que a igreja é? Corpo de Cristo. Se Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, quem estende a mão? Quem faz? Quem vai? Quem acolhe? De quem é a responsabilidade? O problema da fome mundial não é dos governos, não. O problema da fome mundial é a dureza de coração daqueles que deveriam proclamar o reino de Deus, antes de pregar o evangelho, estender a mão com um prato de comida. Então deixa eu dizer, em nome de Jesus, a tua casa terá pão sobre a mesa fartamente, e terá pão para distribuir e compartilhar e fazer com que pessoas alcancem o amor de Deus, sejam conquistadas pelo amor de Deus através da tua generosidade. Do que adianta capacidade econômica sem bondade, sem fidelidade? Do que adianta o Senhor nos abençoar poderosamente e nós sermos infiéis? Do que adianta nós termos dinheiro no bolso se o dinheiro no bolso nos leva a trair a esposa? Tem gente que só precisa de um dinheiro para fazer uma bobagem e acabar com a sua vida, porque ainda não tem a riqueza superior, que é a riqueza do Espírito. A mansidão, o domínio próprio. Tem gente que, se o Senhor lhe abençoar, e o Senhor quer lhe abençoar, mas não pode ainda, porque se lhe abençoar, se perde. E por que eu estou falando isso? Eu estou terminando. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a sua realidade é semelhante à minha. Você tem demandas, você tem desafios, uns maiores, outros menores, mas a verdade é que todos nós, diante das nossas orações, 99% das nossas orações se resolveriam se o Senhor nos desse dinheiro. Ah, é uma questão de saúde. Tudo bem, mas quanto custa um tratamento médico adequado? Os melhores, quanto custa? Ah, é uma condição de futuro para minha família. Quanto custa boas escolas? A maior parte dos nossos problemas se resolveriam com dinheiro, é ou não é? E a palavra vai dizer lá em Tiago: vocês não têm porque não pedem. Então tem gente que não tem porque não ora, não tem porque não entendeu o valor de chegar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao seu Pai, que o secreto lhe responderá. A oração é poderosa. Jesus disse assim, ó, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, peçam e vos será dado. Jesus ensinou o poder da oração e a insistência na oração. Se um juiz, sendo mau e injusto, atendeu a causa de uma viúva que repetidamente batia na sua porta, quanto mais o Pai Celestial lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedem, que nos enriquece de todas as demais coisas. Então tem gente que não está usufruindo porque não pede, mas aí Tiago diz assim, e tem gente que pede mas não recebe, porque pede por motivos errados, para gastar com seus prazeres. E os prazeres aqui não tem a ver com você ter um melhor carro, uma melhor casa, tem a ver com você se desviar do grande propósito de Deus para a sua vida. Então eu encerro dizendo para você o seguinte: a maioria dos nossos problemas se resolveriam com dinheiro, só que tem uma questão. Nós estamos tão empobrecidos ainda interiormente e espiritualmente, que nós estamos tentando tratar os sintomas e o Senhor quer tratar a causa. Nós estamos nas nossas orações tentando do Senhor um remédio, buscando um remédio para diminuir o nosso sofrimento, e o Senhor no seu Espírito Santo quer nos curar completamente das nossas crises interiores. Nós nos acostumamos à nossa cela existencial, as nossas prisões da psique. Nós nos acostumamos a ficar dentro das nossas prisões existenciais, psíquicas, e ali dentro a gente quer conforto.
A gente quer um colchão melhor, a gente quer um chuveiro com água quente, a gente pede um ar-condicionado dentro das celas, e o Senhor quer nos libertar completamente das prisões. E quem faz isto é o Espírito Santo de Deus. Então não existe riqueza maior, superior àquela que dentro de nós é colocada. Quando nós dizemos: Senhor, entra, faz morada, varre a bagunça, limpa o meu interior, transforma a minha mentalidade, muda a minha forma de observação deste mundo, sonda e encontra em mim algo que talvez eu nem mesmo tenha encontrado, mas tu sondas o meu interior, enche-me do teu Espírito. As demais coisas são só coisas, e elas chegarão, e elas virão, e elas farão crescer os frutos da justiça do Senhor sobre a sua vida, e tu e a tua casa serão abençoados, e nações dessa terra serão abençoados. E você, como igreja do Senhor, nós todos como igreja do Senhor, o seu corpo, unidos, nós faremos coisas que glorificarão o nome do Senhor. E nós vamos chegar lá na frente e vamos dizer assim: meu Deus do céu, olhando para mim tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Porque o que o Senhor quer não são pessoas perfeitas. O Senhor quer gente que quer acertar. O Senhor quer gente que seja dele. O Senhor quer corações contritos e quebrantados, e este certamente Ele não rejeitará. O Senhor não procura perfeitinhos, o Senhor procura pessoas para aperfeiçoar. E gente para ser aperfeiçoada é gente que abre o seu coração e diz: Espírito Santo, vem. Espírito Santo habita, é mais do que visita, habita. Espírito Santo é mais do que um momento num culto, é mais do que uma experiência num dia de culto, de encontro, é uma vida contigo, habitado por ti. Então eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração com irmãos e irmãs que estão aqui e que precisam ser enriquecidos. Enriquecidos de todas as formas. Talvez o que você precisa de um enriquecimento emocional para lidar com uma situação matrimonial. Talvez o que você precisa é de um enriquecimento intelectual para estar diante de uma mesa de negociações na semana que vem, de um negócio que você vai fazer. Jesus disse assim, ó, na hora em que vocês estiverem diante de autoridades, de poderes, de influências, de homens sobre essa terra que dominam ela, não temam quanto ao que dizer, porque na hora eu vos darei palavra, e não será vocês falando, mas será o meu Espírito falando. O Espírito não fala de fora, o Espírito fala de dentro. E as nossas palavras são a proclamação daquilo que o Espírito quer dizer. Então não tem nada mais enriquecedor do que um crente cheio do Espírito Santo. E eu quero orar com irmãos que estão aqui nesta manhã, e você quer ser enriquecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é transmitido por imposição de mãos. E os apóstolos e os homens da igreja e os líderes daquele tempo e os irmãos cheios do Espírito Santo que se abraçavam, que se tocavam, que estendiam a mão, que iam até os necessitados, eles transmitiam e todos eram cheios do Espírito Santo. Eu creio num grande avivamento que vai acontecer sobre a terra, e o grande avivamento sobre a terra, o arquétipo está lá em Atos capítulo 2, que diz: todos foram cheios do Espírito Santo, não ficou ninguém de fora. Porque todos desejavam, todos tinham fome e sede. Jesus disse: quem tem fome e sede, venha, porque vai se alimentar, vai se saciar. E esta manhã, eu não sei se você prestou atenção, mas eu prestei atenção no que foi dito. O pastor Alexandre disse logo no começo que hoje seria uma manhã onde o Espírito Santo de Deus se moveria com poder, com capacitação, com qualificação, com enriquecimento dos seus, dentro e fora tudo acontecerá. Então, se o Senhor falou com você nessa manhã, e você precisa de mais do Senhor, de algo que só o Espírito de Deus pode te dar, quero te convidar a você sair do seu lugar. Vem à frente e nós vamos orar juntos, como igreja do Senhor. Glória a Deus. Fazer um corpo unido e forte de oração. E a riqueza superior será
transferida, será compartilhada, será doada, será transmitida. O nosso amado, poderoso e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Sai do teu lugar, vem à frente, vamos orar juntos. Talvez o que você precisa, você já buscou nos homens, você já buscou no seu intelecto, você já buscou na sua própria força. E quem pode te dar está aqui nessa manhã, ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele pode, ele quer, ele vai. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o teu nome, Senhor. E reconhecemos a tua santa e poderosa palavra. E nela está escrito que o Senhor vem sobre nós e habita em nós. E dentro de nós nos qualifica, nos aperfeiçoa, nos melhora, nos enriquece. Das riquezas superiores, das riquezas que são maiores, das riquezas que não são transitórias, mas são eternas. Espírito Santo de Deus, eu te peço, enche, toca, capacita com dons, capacita com sabedoria, capacita com teu fruto, o teu fruto de amor, o teu fruto de alegria, o teu fruto de paz, o teu fruto de paciência, o teu fruto de amabilidade, de bondade, de mansidão, de fidelidade, de domínio próprio, características do teu Espírito em nós, e que tu nos torna homens e mulheres equilibrados, e que assim conquistam, avançam, pisam em territórios e o Senhor lhes dá. Homens e mulheres que foram tratados nas suas causas, não nos sintomas. Homens e mulheres que foram libertos pelo teu Espírito de todas as cadeias existenciais, de todas as prisões emocionais, de tudo aquilo que nos prende. E hoje o Senhor liberta, liberta na mente, liberta no coração, liberta da amargura, liberta da falta de perdão, liberta para viver o grande e poderoso novo do Senhor, liberta das coisas que já ficaram para trás, liberta de um passado de violência, de abuso, de condenação, de juízo. E as coisas velhas agora ficam de fato para trás, e tudo começa a se fazer novo, porque o Espírito de Deus enriquece. A poderosa, maior riqueza, a riqueza do Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor.